Oi, gente. Então, mudadinha do cenário, né? Porque assim, fazia 3 vídeos seguidos que os vídeos que eu fazia no mesmo cenário, aí eu quis dar uma mudadinha só rapidinha. Então hoje a gente veio com vocês, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os livros favoritos de 2025! Ano passado eu fiz os favoritos de 2024, foram muitos favoritos porque eu li muitos livros de 2024, esse ano eu li 20, metade do 2024, e esse ano eu pretendo ler 50, mas acho que eu não vou ler porque até agora, esse ano, eu li só um livro. E eu ainda tô lendo um que acho que eu vou tentar terminar essa semana, que é um clássico, daí eu vou trazer pra vocês. E por eu ter lido só um livro até agora, eu acho que não vai ter lido de janeiro. Talvez eu deixe passar o livro de janeiro e faça com o livro de fevereiro, que eu vou ler mais. Então, sem enrolação, vamos começar os favoritos de 2025. Antes de começar, eu só quero falar que talvez no vídeo em si eu vou ficar trocando 2026 por 2025 ou vice-versa, porque eu ainda não tô acostumada que ano passado foi 2025 e aí já tá 2026. Pra mim não faz sentido, tá? Então vamos lá, tô aqui com o meu caderninho, eu vou começar. Então, eu quero fazer uma menção honrosa a um livro que eu li recentemente. Esse livro estava na lista de livros para ler, na lista da UniOeste para ler de livros, e eu gostei muito dele. Mesmo sendo um clássico, eu consegui ler ele muito bem fluido, eu consegui ele ler de boa, e eu gostei muito, que é A Hora e a Vez, de Augusto Matragata. Eu falei desse livro, acho que nos lidos de novembro/dezembro, e ele é muito massa. É assim, é a história de um cara, o Augusto Matragata. Ele é um babaca, ele é um sem coração, ele é um vagabundo, ele deixa a mulher em casa e a filha e vai pro puteiro beber e tal. E aí um dia ele quase morre, ele é jogado numa vala e quase morre, e aí ele fala, não, agora eu vou virar outra pessoa. Aí ele começa a virar um crente, ele vira religioso e tal. E o livro em si, ele é um livro muito de disco. Eu não sei como fala, ditocomia, eu não lembro como fala, mas tipo assim, ele trabalha muito o bem e o mal, o sagrado e o profano, porque assim, mesmo que ele tenha mudado, ele ainda é o Augusto Matragata. Ele ainda é uma pessoa nojenta. Ele ainda é um homem asqueroso. Ele ainda é um babaca. Ele ainda tem pensamentos. E ele acha que ele é uma pessoa profana. Ele acha que ele não vai pro céu. Ele acha que ele é um babaca. Então, assim, é um livro que toda hora a gente tem esse conflito entre o bem e o mal. E eu amo livros que tem conflito entre o bem e o mal. Isso é muito massa. E aí, o Augusto Matragata sempre tá nesse conflito. E aí eu gostei muito desse livro. É uma menção honrosa porque, tipo, eu gostei dele, mas, tipo, não ser considerado um favorito, mas ele foi um clássico da literatura brasileira que eu li e eu gostei bastante. Então, pro Augusto Matragata, uma menção honrosa, que eu gostei muito desse livro. Eu dei uma levantada na câmera porque tava muito pra deitada assim, eu não gosto disso. E, nossa, dá pra ver tudo meus poros nessa câmera. Viu como que é bom sair de um iPhone fureca pra um bom? Então vamos começar com a lista. O primeiro livro que eu quero falar, que tipo assim, eu acho que foi o favorito disparado de 2025, que é Uma Mulher Não É um Homem, da Ita Furman. Gente, eu já falei desse livro aqui, várias vezes nesse canal. Tipo assim, se não teve um dia que eu não falei desse livro, é porque eu estava dormindo. Gente, esse livro é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Assim, a gente tem duas perspectivas. Uma de uma menina em 1990, 1980, que ela é uma menina... Ai, ela é da Índia? Eu não lembro. Não, ela é da Palestina. E ela é forçada a se casar com um homem americano. Ele tem descendência palestina, mas ele é americano. E eles vão para os Estados Unidos e ela tem que abandonar a vida inteira dela na Palestina para morar em um lugar onde ela não se conhece. E não é um relacionamento bom, né? Ela sofre violência, ela sofre um monte de coisa. E aí a gente tem outras perspectivas de uma menina que mora em Nova York, Brooklyn, em 2008, 2010, não lembro, mas é nos anos 2000, com a sua avó e com as suas outras irmãs. No decorrer do livro, a gente percebe que as duas estão relacionadas, né? Mas enfim, a menina que tá no Brooklyn, ela tem que viver com os avós que são super machistas, e eles querem continuar a tradição palestina de fazer a filha mais nova casar com o homem e não estudar. Só que o sonho da menina é estudar. Então a menina, ela fica, não, eu não vou fazer isso, eu vou estudar e eu não vou casar com esse homem. E aí é isso, a gente acompanha a história de uma menina que ela foi represada a vida inteira em uma comunidade, uma cultura que é conhecida mundialmente por ser muito machista, e uma menina que tenta, nos dias atuais, se desprender dessa realidade e construir seu caminho. Esse livro, por que eu gosto tanto dele? Porque além de falar de machismo em culturas árabes, ele tem
ele tem uma representação, uma escrita muito boa, porque a mulher que escreve esse livro é uma palestina, então ela tem lugar de fala, ela pode falar sobre esse assunto, sobre o machismo na cultura árabe, né, porque o machismo na cultura árabe não é sobre a religião, é sobre os homens que impõem, né, porque tem muita pessoa que fala, ai, mulher que usa hijab, ela é represária. Não, nem todas, tem gente que tem mulheres que usam por conta da religião e tem outras que usam por conta do governo opressor. E ler livros de autores palestinos nessa época que estamos vivendo é um ato político, né? A gente reforça um negócio sobre a Palestina, né? Mas leiam, é muito bom. Eu ainda esse ano quero ler o outro livro dela e eu vou ler. E esse livro, tipo, cara, ele é muito bom. Eu dei, acho que 5 estrelas, é muito bom. Eu acho que eu chorei no final do livro, é muito bom. 5 estrelas, Etafur, eu te amo. Publique mais que eu lerei tudo que você escrever. O próximo livro, gente, teve filme desse livro ano passado. Ganhamos um Oscar por conta desse filme. Então eu, claro, tive que ler o livro, que é Ainda Estou Aqui, do Rubens Paiva. Gente, que livro bom. Que livro bom. Assim, se você já viu Ainda Estou Aqui, o filme, você sabe que conta a história de Eunice Paiva tentando ir atrás do seu marido, que é o Marcelo. Não, o Rubens é quem desapareceu. Quem escreveu é o Marcelo. Tá, o Rubens, que é o marido da Eunice, desaparece. Ele é levado pela ditadura militar brasileira e ele desaparece, como milhares de pessoas que desapareceram na ditadura sem ninguém saber. Que todo mundo sabe o que aconteceu com eles, infelizmente, né? E aí o filme é a Eunice tentando recuperar o marido e, sim, querendo ou não, é um filme que fala sobre a represária e sobre como as pessoas ficavam contra a ditadura, né? E o livro, ele foca muito na história antes da ditadura da família Paiva, durante e depois. Como a Eunice e o Rubens se conheceram, quando eles se casaram, como a Eunice ficou depois da ditadura, porque, pra quem não sabe, a Eunice desenvolveu Alzheimer. E o livro, ele trata muito sobre a Eunice com Alzheimer. E como que uma mulher enorme, grande, gigante como a Eunice, acabou morrendo de uma forma muito triste, né? Porque ela acabou morrendo, ela morreu em 2013 por conta do Alzheimer, porque o Alzheimer mata, querendo ou não. E ver uma mulher tão ativa, que lutou a favor dos direitos humanos, a favor dos direitos indígenas, morrer, assim, ela era um símbolo ela é um símbolo da contra-ditadura, né? Ela foi uma mulher muito grande. E o seu filho, que tem lugar de falar pra falar sobre fazer um livro tão bom e tão bonito, é muito interessante. Mas as pessoas têm que entender que o livro não é só sobre a Eunice Paiva. Também é sobre os filhos, as mães, as pessoas que estavam relacionadas com a família. Claro, é focado mais na Eunice, porque a Eunice sofreu muito durante a ditadura. Sofreu muito. Ela perdeu o marido morreu do nada. Uma das filhas dela foi levada pra ditadura também. Pra quem não lembra, uma das filhas dela também foi levada. Enquanto tudo isso acontecia, ela tinha uma filha que tava no exterior, que não sabia de nada o que tava acontecendo. Quando ela chegou aqui, ela descobriu. Então, assim, ela sofreu. E o Marcelo, que era o filho dela, que era o único filho homem dela, escrever esse livro tão lindo e registrar a história dela é muito bonito, sabe? É muito bonito. Eu quero ler ainda o outro livro dele, que é Feliz Ano Velho, que é um livro que conta como ele ficou tetraplégico. Pra quem não sabe, o filho dela é tetraplégico, porque acho que ele pulou de um rio no ano novo e acabou batendo aqui a costela numa pedra e acabou perdendo os movimentos. E eu quero muito ler esse livro. E eu achei esse livro maravilhoso. É lindo. Leiam Ainda Estou Aqui. É um livro muito bonito. É um livro e é um filme que tem que ser relembrado constantemente, porque são histórias da ditadura, né? São histórias que, infelizmente, se repetem. Até hoje, a gente tá vivendo um momento político que as pessoas estão querendo reviver isso aí, né? E aí a gente tem que lutar contra, né? Mas é isso, Ainda Estou Aqui, 5 estrelas, é muito lindo esse livro. O próximo livro em questão, ele não foi tipo um favorito meu, mas eu gostei muito desse livro, né? Que a Helena Sanches, que é uma menina que faz vídeo de livro que eu vejo, ela falou sobre esse livro e ela tinha lido ele na versão em inglês. E eu tava esperando ele lançar no Brasil, na versão portuguesa, pra poder ler. E aí eu fui num sebo e eu simplesmente encontrei ele lá. E eu falei, mentira, eu vou levar. O livro se chama Todo Mundo Aqui Vai Morrer Um Dia, da Amy Alshin. E esse livro aqui, ele é muito legal, ele é bem legalzinho, porque assim, a gente acompanha a história de uma menina que ela tem ansiedade. Ela sabe que ela tem ansiedade e ela está cansada das pessoas falarem que ela tem ansiedade. Ela toma remédio controlado e ela vai pro hospital 2 vezes na semana, às vezes por conta de surto. Ela sabe
sabe que ela tem ansiedade. O livro em si, ele fala sobre como ela não quer que as pessoas vejam ela só como uma pessoa que tem ansiedade, porque ela não é só ansiedade, ela tem muitas coisas. E aí, o plot do livro é assim, ela é uma menina lésbica, né? E por causa da ansiedade, ela... Nossa, por que eu falei que ela é lésbica? Isso tem a ver? Depois eu comento. Ela tem ansiedade. E por conta da ansiedade, ela acaba desistindo dos trabalhos dela muito fácil, porque ela some, às vezes fica uma semana sem ir, 2, e aí ela perdeu o emprego. E aí ela tá desesperada atrás de um emprego, porque ela não tá conseguindo se manter. E aí ela consegue virar secretária de uma igreja católica. Ok, beleza. Aí que entra, ela é lésbica. Então, e ela é ateu ainda por cima. E aí, enquanto ela estava vasculhando o netbook da igreja, ela descobre que a antiga secretária que faleceu tinha uma amigazinha que elas conversavam por e-mail. E a menina, ela fica, não pode deixar essa minha senhorinha descobrir que a amiga dela morreu, senão ela vai morrer também. A menina começa a se passar pela senhorinha. Escreve cartas. Ai, esse livro é muito bom, é muito massa, eu gostei. Ele tem uma didática muito diferente, sabe? É muito interessante, eu gostei. E ele é bem bonitinho, ele é bem curtinho, ele tem 200 páginas, é bem legal. Também fala sobre vida dupla e você assumir uma personalidade que você não é. Eu acho muito interessante que aqui... Essa menina, ela tem umas 3 vidas duplas, tá? Ela tem umas vidas duplas, assim, que ela faz por conta de todo esse negócio que ela tá. Então, assim, eu gosto muito, eu gostei muito desse livro, é muito interessante. Eu gostei dele, muito bonitinho, a capa também achei bonitinha. E é isso, eu dei 4 estrelas, eu acho, pra esse livro. Eu gostei muito dele. Outro livro que eu li esse ano, que eu comprei ele por conta da capa e do pessoal falar que ele é muito bom, e eu não sabia nada da história. Eu comprei esse livro, ele ficou na minha estante por um tempo, eu peguei ele pra ler na férias de julho e eu li. E, cara, a capa é linda, a história é muito massa, eu quero ler mais coisas dessa autora, que é, o livro em si é 3, da Valerie Perrin. E olha que lindo esse livro, é muito lindo esse livro, é muito lindo esse livro. E aí, eu li esse livro e ele é assim, ele é bem grossão, dá pra ver. E ele fala sobre 3 amigos de infância que eles eram grudados. Cara, eles eram grudados, era o Tico, o Teco, eles eram grudados, eles eram carne e osso, eles eram grudados. Só que daí, chega na vida adulta, não se falam mais. Não se falam mais, não se conversam mais, não se falam. E aí a gente fica, tá, por que cacetas eles não se falam mais? O que aconteceu pra eles não se falarem mais? E aí, no meio desse negócio deles não se falarem mais, aconteceu um crime na cidadezinha onde eles moram. E aí, a gente tentando descobrir por que eles não se falam mais. E aí o livro, ele gira em torno desse crime. Ele também gira em torno do porquê os amigos não se falaram mais, né? Porque um dia uma mulher... Ai, como que é? Uma mulher, ela entra em contato com com a menina do grupo, que era uma menina e 2 meninos, e ela quer saber por que eles não se falam mais. Ela quer saber por que cacete eles não se falam mais. E aí, a gente vê no ponto de vista dessa mulher o que aconteceu. E ao mesmo tempo, a gente vê o ponto de vista do crime que aconteceu. Então, assim, ele é um livro muito interessante. Eu amo livros sobre grupinhos que se separam, tá? E cada um tem um motivo pra se separar. E ele é lindo, tá? Esse livro é esteticamente muito bonito. Ele tem uma paleta de cores muito bonita. E eu gostei muito dele. Eu pretendo ler mais outros livros da Valéria Perrin, que tem Água Morna pras Flores, alguma coisa assim. E tem outro, Querida Tia, alguma coisa assim. Mas eu vou ler algum. Mas é muito caro, tá? Esse livro aqui eu comprei numa promoção. Ele tava 80, ele foi pra 40. Ele é muito caro esse livro, tá? Não sei por quê, porque deve ser grosso. E ele é da Intrínseca. Intrínseca é muito bom, eu gosto muito dessa marca. E ó, ele é muito lindo. Eu dei 4,5. É muito bom esse livro, eu gosto muito dele, muito lindo. O próximo livro, ele não foi um favorito, mas é que nem o livro do Augusto Matragata que eu li, que eu gostei. Ele estava na lista de livros da UFPR e eu li ele. E cara, eu não esperava, eu gostei muito, que é o livro das semelhanças. Esse livro, ele é muito interessante, porque ele começa o livro como um livro de contos. Só que se você conhece literatura, você sabe das figuras de linguagens, esse livro, ele é um... Ai, como é que é o nome? Eu esqueci o nome da figura de linguagem, mas esse livro fala sobre como criar esse livro que a gente tá lendo. Ele é uma... Não é um pleonasmo. Pleonasmo é descer pra cima, subir pra baixo. Ele é um... Hipérbole é exagerar. Eu não sei o que ele é. Não é uma anemotomia, não é uma anemotomia, ele não é uma anatomia, ele não é uma metáfora, ele não é um eufemismo, ele não é uma presopopeia, ele não é um xerônimo. Gente, não lembro, tá? Mas ele fala sobre, ele é metafísico, não.
Metalinguístico. Ele é metalinguístico. Isso, lembrei a figura de linguagem. Ele é metalinguístico. Se você sabe o que é essa figura de linguagem metalinguística, é uma figura de linguagem muito presente em textos que, tipo, literalmente assim, você escrever um texto sobre uma pessoa que tá escrevendo um texto. Você pinta um quadro de uma pessoa pintando outro quadro. É isso, metalinguística é isso. Nossa, eu devo estar falando o nome agora errado, né? Eu acho que eu tô falando errado o nome da figura de linguagem. Mas eu acho que é esse nome. E aí, esse livro é literalmente isso. São contos de como escrever esse livro. E eu achei isso muito interessante. É que assim, aí no meio do livro, para com isso e começa os contos reais do livro. Mas eu achei muito interessante que ele começa explicando como escrever um livro. Ele tava na lista da UFPR, acho que ele não caiu na UFPR, mas eu gostei muito desse livro. Eu li ele em um dia, ele é curtíssimo, ele tem o quê? 70 páginas, 50? Ele é bem curtinho. Eu gostei dele, quero fazer uma menção rosa dele pra mim também, que eu gostei bastante dele, né? E pra fechar com chave de ouro, se você me conhece, ou já viu aqui no canal, eu sou apaixonada em livros de suspense. Eu sou apaixonada em livros de suspense, sou apaixonada. Uma das minhas autoras favoritas de suspense é a Agatha Christie, eu gosto muito da escrita dela. E no final de dezembro, eu li um livro de suspense muito famoso, que eu gostei muito, que é Onde Está Daisy Mason, da Cara Hunter. Muito massa, eu gostei. Não foi um favorito, mas eu gostei de ler. Aqui a gente acompanha uma menina que simplesmente desapareceu. Ela desapareceu durante uma festa que os pais dela deram pro bairro. E a única coisa que a gente sabe é que o nome dela é Daisy Mason. Quando ela desapareceu, ela estava com uma fantasia de Margarida. E se você não entendeu o trocadilho, é porque nos Estados Unidos, em inglês, Margarida, que é a florzinha, é Daisy. E o nome da menina é Daisy. Olha que legal. E aí, o policial, ele começa a investigar e ele começa a perceber que a família é meio virada, é meio torta. A mãe tem umas coisas, o pai. Até o irmão é meio torto da cabeça. Eles são meio torto da cabeça, tá? E aí, aí começa. Aí começa gangue. Aí começa gangue. Aí começa tráfico. Aí começa crime de ódio. Aí começa uns negócios. Vira um negócio. Mas é muito massa, eu gostei muito do livro. Ele é um suspense muito interessante. Eu li no Kindle, mas ele em físico é bem grandinho. Acho que ele tem 400 páginas. Mas eu li em uma semana. Eu gostei muito dele. A escrita é bem fluida. É bem interessante. Eu gostei. Pra esse livro eu dei 4 estrelas, ele é bem interessante. E esse livro, a Cara Hunter, se você não... eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu gosto da Agatha Christie, dos livros dela. Por quê? Porque ela faz livros de suspenses, mas os livros dela não são uma saga, eles são descontinuidades. É o mesmo personagem, que é o Hercule Poirot ou a Miss Marple, resolvendo crimes diferentes. E é por isso que tem um monte de livro. E é por isso que eu gosto disso. E a Cara Hunter também fez isso. Esse é o primeiro livro de uma trilogia de livros de assassinatos que acontecem. Você não precisa necessariamente ler os livros pra você entender. Você pode só pegar um aleatório e ler. Mas eu gosto de seguir uma sequência. E aí ela tem mais 2 livros que eu quero ler. E eu gostei muito. Eu acho que eu pretendo mais ler livros dela. Eu gostei muito de Daisy Mason. E eu gostei. E foi uma indicação da Bel Rodrigues. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu não li muitos livros esse ano, então meio que meus favoritos, eles estão meio que jogados, né? E eu realmente não tive livros favoritos esse ano. Eu acho que o único livro favorito que eu tive foi o Uma Mulher Não É um Homem e Ainda Estou Aqui. Os outros foram só livros que eu gostei de ler, que foram uma menção honrosa, porque infelizmente esse ano eu foquei muito em vestibular, né? Então assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu tiver olhado, se você tiver percebido que no meio do vídeo eu desaprendi eu perdi a atenção virando pra cá, ou olhando aqui pra baixo, é porque tem um moço que tá aqui na garagem do meu pai, da minha mãe, lavando um carro. E aí eu ficava com vergonha pra ver se ele tava me olhando ou não, porque eu tenho vergonha da que a pessoa tá vendo que eu tô gravando o vídeo. E aí eu ficava meio assim, só pra ver se o cara não tá ali, mas é isso. E também, eu acho que eu me embolei muito nesse vídeo, tá? Porque faz tempo que eu não gravo vídeo sobre, livros e tal, e eu gosto muito de... Quando eu começo a falar, eu fico muito baforida. E assim, eu peço pra vocês outra coisa. Paciência, tá? Porque eu meio que desaprendi a ler. Só em janeiro, eu li só um livro. E agora eu tô lendo um outro livro que eu tô desde janeiro lendo, eu não li, terminei até agora. Eu já li 70% desse livro. Eu vou terminar esse livro essa semana, pelo menos. E eu peço compaixão, porque eu vou começar a facul agora, eu tô um pouco perdida, eu vou estar de férias ainda até 16 de março, eu ainda tenho um mês e alguns dias pela frente pra poder ler. Eu ganhei um box
catálogo enorme de livros da Clarice Lispector pra ler. Eu vou me entupir de Clarice Lispector nessas férias. E é isso, espero que você tenha paciência, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai sair ainda os piores /decepções de 2025 e talvez eu faça uma TBR de 2026 pra poder, que eu também fiz em 2025. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer, porque, cara, eu quero ler muito livro e eu não vou conseguir cumprir a meta, porque é muito livro. Mas é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta se você quiser, compartilha se você tiver a opção de hypar. E aqui, só no finalzinho do vídeo, quero mandar uma mensagem pra um amigo meu, ô Fábio, obrigada por estar me acompanhando, tá, querido? Que ontem recebi um snap dele, me vendo na TV do quarto dele. Gente, pra mim isso aí é... Eu sou a It Girl do momento agora, né, gente? O Ved Mac embaixo do braço e o livro aqui e a plaquinha direita aqui na mão, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais. Beijo. Tchau!